Eu quero que a Dandara entre um pouquinho agora nesse assunto, Dandara. Eu imagino que você deve estar até um pouco emocionada. Eu vi pela sua reação ao ouvir a história da Noemi, porque é uma história de muitas mulheres negras, né, pelo Brasil. Nossa, sim. Quero dar boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo. E boa tarde aqui também, agradecer pela oportunidade. Meu bem, nossa, né? A gente tá muito emocionado aqui. Eu não sei vocês estão assistindo, mas Sim. assim, a gente não tá conseguindo... a gente nem quer, né, disfarçar, porque a gente é humano, né? E é impossível não ser atravessado com essa história da Noemi. Não é possível não sentir essa dor e não se indignar com tudo isso que aconteceu, né? É muito recorrente, é muito comum. Nós passamos por isso sistematicamente. São diversas violências, né? Noemi estava relatando, tem o racismo, tem... Enfim, o assédio no ambiente de trabalho, tem um componente misógino, Sim. né? Tem um ataque aos próprios direitos trabalhistas, porque as mulheres têm direito, as pessoas têm direito a engravidar. Sim. Né? É um direito, né? Você tem direito a engravidar, tirar sua licença, né? Ter a sua saúde preservada. Então, como que você... A pergunta que eu faço para quem está em casa é: como você reconstrói a vida profissional, a sua saúde psíquica, física, mental, após tantos ataques e tantas violências? Não há dinheiro, indenização que dê conta de reparar a violência que a Noemi passou. Não há dinheiro que dê conta de reparar isso. Não há, e muito menos, uma nota de desculpas que dê conta de reparar isso. Então, é muito grave o que a gente tem aqui. São denúncias muito graves, né? E eu também fico impressionada como que a rede social, muitas vezes, se torna um espaço que, ao invés de acolher a vítima, nós revitimizamos. Sim. Porque as pessoas continuam atacando com perguntas infundadas, questionando. As mulheres, principalmente as mulheres negras, são sempre questionadas. Sim. Mas por que denunciou agora? Tá querendo like, viu? Vê se uma pessoa que foi submetida a todas essas violências, a ponto de pensar... A gente está no Setembro Amarelo, gente. Não pode ser só um discurso vazio que a gente está postando em rede social. Não pode ser só um argumento vazio de marketing de empresa. Assim como também a questão da reparação racial e da luta antirracista. Não pode ser apenas uma narrativa vazia. É preciso ter ações efetivas. Então você perde um bebê, Sim. chega a pensar em não continuar viva... para não falar o nome, né, que gera uma série de gatilhos, tendo esse cuidado. E como que a gente repara isso? E aí as pessoas ainda estão cobrando, achando que você quer likes, views. Imagina, tudo que as mulheres negras querem é ter vida com dignidade. É conseguir chegar no emprego, fazer a sua função, trabalhar, entregar o que está ali no compromisso quando você assina a carteira e conseguir ficar viva. Então é uma luta, Márcia, por algo muito básico. Que é a luta por vida, por dignidade humana. É o básico do básico. A gente está lutando para ser humanizada, ser vista enquanto pessoas, enquanto gente. E ainda tem pessoas que dizem que o racismo é mimimi, que isso não existe. Ainda tem pessoas que, quando ouvem relatos como esse, falam: ah, mas eu também sofri discriminação no ambiente de trabalho. As pessoas zoavam meu nariz, me chamavam de branca azeda, de leite coalhado. Eu já ouvi isso, o doutor deve ter ouvido também. Como se isso fosse racismo reverso. E como se isso fosse possível de comparar. Não dá, Uma coisa é você sofrer algum tipo de discriminação por conta da sua aparência física, do seu fenótipo. Outra coisa é você não ter o direito à vida, ao trabalho. É você não ter o direito de existir. É você não ter direito de engravidar. Isso não é só, meu cabelo, estão zoando o meu cabelo porque o meu cabelo, ele é muito loiro, muito vermelho. Não, estão zoando o cabelo porque o cabelo atinge um lugar profundo da autoestima da gente não poder existir. Então, são coisas muito graves que a gente está vendo aqui. De pessoas que não conseguem emprego. A gente tem vários índices de mulheres negras que tentam entrar em vagas de emprego, a tal da boa aparência do mercado de trabalho,
na verdade, sempre foi um racismo disfarçado. Sim, e você vê que no vídeo, Dandara, ela coloca, está escurecendo a nossa loja, a cota já cumpriu. É isso. Eu recebi mensagens depois que eu coloquei o caso da Noemi no meu Instagram e uma das moças me contou o seguinte: Márcia, eu não consegui nem deixar o currículo em uma loja, porque quando eu entrei sendo negra, a moça disse pra mim, não, a nossa cota aqui já cedeu, já foi. Você não combina com a estética da loja, não Nossa. combina com o programa. São argumentos recorrentes. O que é não combinar com o programa? Não combinar com a estética? Nós não queremos mulheres negras associadas à nossa marca e à nossa empresa. Que é isso também que essa gerente fala. E aí, quando a empresa dá uma nota e diz, nós temos um número grande de funcionários, temos políticas de ação afirmativa, não basta, independente de, não vamos nem entrar no mérito se é verdade ou mentira, mas não basta você contratar pessoas negras. Porque se for contratar pessoas negras para que elas não tenham o direito de ter um filho e para elas morrerem... Serem humilhadas, né? Serem humilhadas, maltratadas, violentadas, agredidas e oprimidas a ponto delas não quererem estarem vivas, por favor. Nem contrate. É isso. Porque não é sobre isso que a gente está falando. Inclusive, eu quero que o doutor coloque, então, o que seria importante essas empresas terem para prevenir casos como esse? Porque o que a Dandara está falando é muito importante. Não é sobre contratar, é sobre preparar toda a gestão com essa cultura, né, nova, com um preconceito que infelizmente está enraizado em todos. Então precisa de um letramento racial para gestores. E isso poucas empresas ainda fazem, não é isso, doutor? Eu estou emocionado com a sua frase, exatamente isso. É isso mesmo, emocionado com as histórias que estão aqui. São várias microagressões. Sim. Várias microagressões. O discurso, o relato da Noemi é impressionante, porque começou e não parou. Sim. Eu só queria fazer uma observação que nas oportunidades que a moça fez, se manifestou no processo, ela nega. E quando ela não consegue mais negar, ela fala, mas foi uma brincadeira. E ela ainda disse que é amiga. Nem conhecia a Noemi. Então, assim, mas essa desculpa, esse argumento é muito prático. Recreativo. É muito prático, é muito de quem faz isso, né? Olha, mas foi sem, é uma brincadeira, mas não posso mais brincar. A questão da cota, mas eu vi, inclusive, esse comentário no seu perfil. Quer dizer, virou teto, então, a pessoa usa uma parte da verdade para atacar também. No tocante ao letramento racial, para nós que estudamos esse tema, é a maior ferramenta, tanto para as vítimas entenderem, porque às vezes não é. Então, entender a situação, às vezes não é, mas quando é, a gente identifica. Nem tudo é, mas quando é, assim como é a questão do machismo, assim como é a questão da homofobia, quando é, a gente precisa ouvir. E aí é o primeiro passo para a empresa, ouvir a vítima, de forma humanizada, de forma atenta. É óbvio, eu preciso compatibilizar com outros elementos. No caso do Limite, um vídeo. Sim. Vídeo que foi disseminado no grupo de WhatsApp. Então, assim, não dá para falar que eles não sabiam do que estava acontecendo. E eu tendo também a afirmar o seguinte: se realmente aquela informação que eles passaram da quantidade de pessoas negras existisse, aquilo talvez não tinha acontecido com ela. Sim. Porque a gente está falando de uma outra cultura. Então, existe um complicador nisso aí. E tem também um outro ponto que a Noemi me contou. A empresa recorreu em todas as instâncias. Negando. Se eles tivessem respeitosamente, reconhece. Você quer ser antirracista? Reconhece. Exato. Reconhece. Já aconteceu. Vamos tomar tais providências. Em relação à funcionária, eu não sou do partido de mandar embora, porque ela vai para um outro lugar e vai fazer isso novamente, a não ser que a pessoa realmente não tenha condições, mas é obrigação da empresa tratar daquela pessoa, que faça parte da cultura, da missão da empresa. Então, o letramento racial é a grande ferramenta. E, em decorrência do letramento racial, a gente tem as políticas de diversidade, de inclusão, né, que vão ajudar a melhorar aquele ambiente. Um ambiente diverso é um ambiente que traz performance para a empresa e traz tranquilidade para o trabalhador, de poder saber que vai para o seu trabalho, onde ele fica a maior parte do dia e não vai ser agredido todos os dias. Então, letramento racial e ESG diversidade. Não, e aí, gente, é isso, né? A empresa não cuidou da vítima, que dirá cuidar da agressora. Eu ia perguntar para a Noemi sobre isso. Tem muita gente questionando, por que não expõe essa mulher, não expõe essa agressora? Nós ficamos sabendo que ela foi, sim, demitida, mas algo muito recente, depois que o caso teria vindo à tona, né, nas redes sociais. E, assim, você, como mulher, você nunca quis denunciá-la de forma criminal, né? Foi apenas no âmbito da empresa. Por que você ainda não decidiu fazer isso, Noemi? Eu tenho uma crença
de valores, princípios. Eu sempre falo para todo mundo que o meu espelho é Jesus Cristo. Então, todo mundo merece uma segunda chance. Eu espero do fundo do meu coração que ela esteja arrependida por tudo que ela tenha feito, que ela seja um ser humano melhor, uma pessoa melhor. Ela já está sendo prejudicada. Porque eu não quero prender uma pessoa por algo que eu acredito do fundo do meu coração que a pessoa possa ser melhor. Reconhecer onde ela tá errando. Ela nunca te procurou para pedir perdão? Não, nunca. Ninguém. Nem a empresa, nem ela, nem a empresa. Só postou essa nota e ninguém nunca veio falar nada comigo. Então, assim, eu acredito que se eu for atrás de processar criminalmente, ela vai perder o CRF dela, ela vai ser presa. Então, ao meu ponto de vista, eu não preciso chegar ao extremo. É igual eu falei para as pessoas que estavam atacando muito, disseminando ódio. O intuito não é isso. A pauta não é essa. A gente não tem que lutar por isso. A gente tem que lutar para isso nunca mais acontecer. Para as pessoas entenderem que isso é errado. E que pra gente não se colocar nessa posição, é normal, vai acontecer sempre. Não é para acontecer. Esse é o ponto, não é para acontecer. Agora, tem uma coisa importante de dizer, inclusive que está na fala da Noemi, em relação ao CRF, né? É que os conselhos profissionais, eu fui assessora política há muito tempo de um conselho profissional, que é o CRES, que é o Conselho Regional de Serviço Social. Os conselhos profissionais têm código de ética. Você precisa seguir código de ética. Então, quando isso acontece, muitas vezes uma denúncia feita no conselho profissional também orientando as pessoas em casa, né? Para além da denúncia crime, tem também as denúncias dentro do conselho profissional, que elas visam o quê? Orientar aquele profissional e também garantir que ele não continue atuando, reproduzindo esse tipo de violência. Porque a questão, né, Noemi, é que essa pessoa fez isso com você, mas pode fazer com várias outras pessoas. Sim. Quantas pessoas ainda podem passar por essa pessoa, trabalharem com essa pessoa e sofrerem essa violência? Por isso que é muito importante dizer o quanto que é fundamental a coragem que você está tendo, porque é preciso muita coragem. Sim. De trazer isso a público e comentar isso. Porque isso fortalece muitas pessoas que, às vezes, não sabem como agir, não sabem o que fazer. A gente sabe também, em termos de justiça, né, doutor, o quanto que é morosa, o quanto que a gente não tem acesso, às vezes, aos códigos desse sistema para poder acessar e garantir direitos. Então, é muito importante que as pessoas saibam que elas têm como aliado esse processo judicial, essa forma, esse meio, e também os conselhos profissionais têm também como averiguar isso. Porque a gente não pode deixar que uma profissional dessa continue fazendo isso com outras pessoas. Você está aqui, você está viva, minha irmã. E que bom que você está viva. Mas você podia não estar. Várias outras mulheres negras não sobreviveram. Doutor, aproveitando a fala da Dandara, de que forma a gente pode denunciar? Em primeiro lugar, sempre num canal que exista na empresa, documentando isso. A primeira coisa é sempre falar com a empresa. Via de regra, o canal de ética ou o canal de ouvidoria, ele está acima daquela gestão. Então, notificar. Não deu certo, aí realmente procurar a justiça. No caso da Justiça do Trabalho, é o local em que, quando se tratar de uma relação de trabalho, é o local onde vai ser resolvida aquela situação. Ou, eventualmente, também no criminal, se a pessoa assim sentir. Porque a pessoa que tem que solicitar a abertura e o prosseguimento desse processo, ela pode, num primeiro momento, abrir o boletim de ocorrência, mas ela precisa exteriorizar o desejo de prosseguir. Ela precisa fazer a representação, que pelo jeito, pelo que eu entendi, você não fez representação. Boletim de ocorrência você chegou a fazer também? Não. Tá, jóia. Então, tudo bem, não tem problema. O fato de não ter feito o boletim de ocorrência. Então, é sobre isso. Uma coisa que é importante, que eu gostaria de citar também, e dar os parabéns mesmo nessa situação trágica, é que o processo dela trouxe para nós, do Poder Judiciário, que estudamos sobre isso, uma percepção de que o Poder Judiciário está aceitando falar sobre isso agora. Porque, veja bem, eu sou de uma época em que era difícil o delegado reproduzir a palavra racismo. Ele já achava que não existia. O promotor, o juiz. E hoje, a gente vem numa toada, tentando ajudar o Poder Judiciário a entender que isso existe. A legislação já vem acompanhando. Então, assim, denunciar. Não tem jeito, é denunciar diretamente com a empresa. Se não tiver um canal de ética, algum órgão, por exemplo, sindicato, ou então judicializar. É importante isso, né, que ele falou, porque em relação até o nosso judiciário não está ainda completamente pronto para receber esses casos. Então, o caso da Noemi, uma vitória, dá força para outras mulheres que estão vendo agora a gente a denunciar também. A gente está aqui não só para mostrar o caso da Noemi, a gente está aqui para te ajudar
Você que está aí do outro lado, que já foi vítima de algum tipo de violência assim dentro do trabalho, ou em qualquer lugar, a você levar isso a público. Porque o seu caso não é único, isso precisa mudar, a nossa sociedade precisa evoluir. E você pode fazer parte dessa evolução já cobrando pelos seus direitos, não é isso, Dandara? Não, fundamental. E também, parte desse avanço, né, grande parte desse avanço, a gente deve aos movimentos sociais. Sim, perfeito. A gente deve ao movimento de pessoas negras. Porque esse movimento de pessoas negras, com todas as denúncias históricas que a gente tem feito e que resultaram também em leis e ações, como a gente tem, por exemplo, a lei de cotas raciais, que inclusive vira um deboche, né, na palavra ali da gerente, que ela fala, aqui não tem cota. As pessoas têm um preconceito muito grande com as cotas, estereótipos muito grandes. A cota é uma reparação histórica para uma população negra que não teve acesso, direito a mercado de trabalho no pós-abolição, que não teve direito à escola, à escolarização, que chegou muito tardiamente. Então, não é um presente a cota é um direito histórico conquistado por pessoas negras no Brasil. A Lei 10.639, atualizada pela 11.645, que é do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena dentro das escolas. Então, são conquistas também desse movimento de pessoas negras em diversos aspectos coletivos, instituições, que têm se mobilizado para dizer o racismo existe, primeiro reconhecer o racismo e também denunciar e oferecer para as pessoas outras maneiras, outras formas que a gente pode lidar com as consequências nefastas do racismo na sociedade brasileira. Então, os movimentos sociais, às vezes, ficam num lugar muito estereotipado. Sim. As pessoas olham, agora tá muito chato, tudo é chato, tudo é racismo. Olha as consequências do racismo. Sim. Olha o relato que nós temos aqui hoje. Esse é um relato, gente, de dezenas. E eu sempre falo, as pessoas que morrem, elas não estão aqui para contar a história. Somos nós que estamos vivos e vivas que fazemos esses relatos e construímos também uma memória e um imaginário nesse Brasil de reconhecer o lugar de existir de pessoas negras. Não dá para normalizar, gente. Não dá para achar que as humilhações cotidianas racistas são normais, que é assim mesmo, que não vai ter jeito. Tem jeito, sim. Olha o sistema judiciário tendo transformações, olha as universidades tendo transformações, olha a nossa escola básica, mesmo com todos os desafios, tendo transformações. Então, a gente precisa falar sobre isso. E as empresas assumirem isso como compromisso real. Exato. Não pode ser apenas número para uma divulgação. De uma nota. Não pode ser apenas uma nota. Não pode ser apenas para garantir, E inclusive, no dia o a consumo de dia, pessoas né? negras, né? É Porque se nós isso. somos a maior parte da população do Brasil, saiu agora os dados do censo do IBGE 2022. A população negra é a maioria das pessoas no Brasil. Significa que quem frequenta as drogarias e farmácias, quem gasta dinheiro lá, somos nós. Então, é o nosso dinheiro que está lá. Mas aí a gente tem os nossos corpos humilhados e maltratados. Passar um paninho não é demérito nenhum. Não é. Limpeza, auxiliar de serviços gerais, limpeza não é demérito para ninguém. Mas nós, mulheres negras, podemos estar aonde nós quisermos. A gente pode passar um paninho, a gente pode ser professora, a gente pode ser advogada, advogado. A gente pode ser o que a gente quiser. Perfeito. E com respeito, porque o que a Noemi dá aqui é um exemplo, que mesmo sendo humilhada e maltratada, ela ainda tem empatia e cuidado com a supervisora que a está humilhando. Então, a gente aprendeu como a gente deve ser educada e como tratar os outros. Verdade. A gente tem a nossa ética, que vem de casa, que vem de família, que vem de berço. Porque mães negras criam muito bem os seus filhos, até por medo de toda a violência que eles podem sofrer. Mães negras ensinam seus filhos a serem educados, a tratar bem as pessoas. Porque a gente tem uma sociedade muito violenta. Eu quero que a Noemi fale sobre isso, sobre as consequências dessa situação na sua vida. Como que você se reconstruiu para voltar ao mercado de trabalho depois que tudo isso aconteceu? E como que você fez dessa história uma válvula propulsora para você continuar viva, né? Como foi o seu processo depois disso? Porque eu sei que você trocou de universidade, você resolveu estudar outra coisa. Conta pra gente, por favor. Lembro que eu comecei a estudar farmácia porque brilhou meus olhos. De primeiro assim, instante, eu falei, eu quero ser farmacêutica, eu quero ser gerente farmacêutica, que lá você vai crescendo, crescendo. Eu quero fazer a diferença.
Eu falei, eu vou fazer a diferença. Só que com os ataques, com tudo que vinha acontecendo, e depois desse episódio do quase suicídio, o meu esposo, ele conversou bastante comigo, ele ficou até um pouco assustado. Ele falou assim, vai doer o que eu vou te falar, parece um pouco de egoísmo, porque eu te amo, você é tudo pra mim, você poderia ter pensado um pouquinho em mim, em nós. Então, foi com terapia, foi pensando nas coisas, foi pensando no meu casamento. Eu larguei a área, né? Eu falei, eu não quero mais pra minha vida. Então, quando eu casei, ele falou assim, fica em casa, pensa no que você quer fazer da vida, pensa no que te faz bem. E foi aí que eu fui fazendo as coisas aos poucos, fui buscando mais a Deus, que, nossa, isso foi maravilhoso pra mim. A terapia com a doutora Ana, ela é excelente. E, gente, a única coisa que eu tenho pra falar pras pessoas é pra não aceitarem, não se ficarem se colocando nessa posição, nesse lugar. Porque a gente é tudo, a gente é ser humano. Você voltou a trabalhar? Voltei, agora eu trabalho em um hospital. Eu gosto da área da saúde, Você gente. gosta da área da saúde? Eu gosto da gestão de pessoas. Entendi. Você faz RH ou se formou já? Tô cursando em RH. Tá cursando RH. Isso. E agora, olha só, ela vai ser uma gestora de pessoas. Olha que potência! Uma liderança fantástica. Uma liderança que vai dar exemplo para as outras. Então, tudo que fizeram com você, você não vai fazer igual. Jamais. Né, Noemi? Que lição você tirou disso tudo? O principal foi sobre amor. Nossa, essa é a palavra que eu tenho pra tudo. Em tudo, independente do que aconteça, gente, eu coloco amor. Porque quem podia nos julgar, nos amou. Então, independente de qualquer coisa, a justiça vem dele. A gente tem a justiça da terra, óbvio, pra fazer as nossas justiças. Mas a de Deus não falha. Você acredita muito nela, né? Demais, demais. Porque tudo que eu achava que eu não ia vencer, que eu não ia conseguir, eu tô conseguindo. Ele tem me ajudado em tudo. A minha fé tem alcançado e movido montanhas. Inclusive, ter que reviver tudo isso, né, gente, de novo, e ter que falar sobre isso, eu imagino que não é fácil para alguém que teve que enfrentar e ter essa força. Por isso que muitos não denunciam, né? Exatamente. doutor? Aquilo que você falou do letramento racial, parte inclusive do policial, do delegado, de receber, assim como acontece no caso de violência contra as mulheres, que tem um acolhimento, no caso das questões raciais, é necessário também esse acolhimento. Você vai ser uma gestora. A sua experiência como gestora vai ser outra, para além do que você está aprendendo na universidade, né? Então, a gente tem um trabalho, por exemplo, com as polícias, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, e tem um documento, eu preciso falar desse documento, Márcia, que chama Protocolo com Julgamento com Perspectiva de Raça e Gênero. É um guia para os juízes. Infelizmente, no Brasil, só 13% dos juízes são pessoas negras. 13% apenas. É um guia para os juízes negros e não negros de como tratar questões que envolvam o racismo. Será que aconteceria com uma outra pessoa de forma tão reiterada se fosse uma pessoa não negra? E as consequências disso. Então, é uma informação que nos acalenta. Verifica que em 2024, tá? Não foi em 2004, quando a lei chega, nem em 2003, mas agora. Mas tá, antes tarde do que nunca. Esse guia está disponível, Sim, doutor? o CNJ, é o órgão auxiliar do Poder Judiciário para todos os juízes do Brasil, para eles se guiarem toda vez que houver um processo, inclusive foi utilizado no processo da Emily também, questões que, falou de racismo, eu preciso ter um olhar diferenciado. Falou de mulher, eu preciso ter mais diferenciado ainda. Então, acho que é importante que a gente se debruce sobre esse tema, que a gente se qualifique, que a gente se letre racialmente, para que a gente entenda uma questão do dia a dia sob o ponto de vista racial. Um apagamento, um silenciamento, uma exclusão, um xingamento.